Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração. A minha oração toda vez que eu paro para gravar um vídeo é para que Deus toque no seu coração, transforme sua vida através da mensagem exposta, da palavra de Deus compartilhada. E nesse vídeo nós vamos continuar estudando a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje vamos meditar em específico no capítulo 3. Quero trazer uma mensagem um pouco mais aplicativa para os irmãos. Mas antes de compartilhar essa palavra, vamos ter um momento de oração? Ore comigo, você aí, sabe, peça para que Deus toque na sua alma, te ensine um pouco mais o que Ele quer de você. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, agradecidos ao Senhor pela oportunidade, Deus, de buscar o Senhor, hoje, Pai, sem impedimentos, hoje sem barreiras, Deus, porque cremos no poder do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador, que abriu um novo e vivo caminho para estarmos diante do Teu trono e da Tua graça. Ó Deus, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado com ricas bênçãos, ó Deus. E pedimos que agora, Pai, ao meditar na Tua palavra, Pai, nas Escrituras Sagradas, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos ensinar novamente, e que de alguma forma, ó Deus, nós venhamos crescer e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Também pedimos que o Senhor continue protegendo, Pai, as nossas vidas, olhando, Pai, com misericórdia, ó Deus, para a humanidade. Diante do caos que estamos vivendo, podemos simplesmente depender e confiar no Senhor, ó Pai. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele trabalha apenas 2 temas, tá? São temas profundos, mas que realmente trabalham muito e falam muito ao nosso coração. E a gente já viu aqui que é uma carta que o apóstolo Paulo escreve expressando a sua alegria, porque a igreja de Filipenses ela é uma igreja que é ativa na obra do Senhor. Então ele está alegre porque ele recebe bênçãos dessa igreja. Essa igreja o auxilia financeiramente com doações. Paulo está preso em Roma e ele escreve então uma carta a essa igreja. Ele foi visitado por Epafrodito. Então é uma carta que nós vemos poucas exortações, mas tem. E uma delas está nesse capítulo 3, tá? E é uma exortação que começa com uma exposição e também uma demonstração de alegria do apóstolo Paulo. Tá? Então no capítulo 3, depois que ele traz todo aquele contexto teológico do capítulo 2, quando ele fala que devemos ter o mesmo sentimento ou as mesmas atitudes que houveram em Cristo Jesus, onde então ele expõe que Cristo, mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Antes ele se tornou imagem e semelhança de homem, ele tomou a forma de homem, não simplesmente tomou a forma de homem, mas ele se encontrou então em forma humana, de corpo físico, e como servo, ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então ele se humilhou, se esvaziou e assumiu os atributos humanos, se esvaziou de sua glória, achou que a sua glória não era algo que ele deveria se apegar naquele momento, a questão de que ele era igual a Deus nesse critério, mas ele se humilha, se torna semelhante a homens, em forma de homem, como servo, vai até a cruz, morre, mas Deus lhe dá um nome que está acima sobre todo nome.
E diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ele coloca Cristo como um exemplo aqui. E depois desse Cristo como um exemplo, nós vemos ele dizendo também que essa igreja ela deveria brilhar como uma estrela no meio da escuridão, que ela só devia ser diferente. Devia usar não tão somente isso, não somente olhar para o exemplo de Cristo, mas existiam exemplos palpáveis ali, como Timóteo, Epafrodito, como o próprio Paulo. São exemplos de cristãos que ele toma como base, né, para que a igreja imitasse e vivesse de acordo com esses ensinos. E no capítulo 3 ele começa dizendo: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas, e isso não é cansativo para mim falar, né? E isso é uma segurança para vocês. Então ele começa com uma exortação, depois que ele fala: se alegrem no Senhor. E então, para mim não é cansativo falar, mas é uma segurança para vocês. E o que é segurança para eles? O que o apóstolo Paulo ia falar que ele já tinha dito antes? O que ele tinha dito anteriormente? Ele fala: cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com os da falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para isso. Ou seja, o apóstolo Paulo está olhando ali, a igreja ainda tem um convívio ali de judaizantes, a igreja em si de Filipos, né, vemos que existia um ataque interno, uma doutrina antiga infiltrando na igreja, voltando a ritos, voltando a práticas judaicas que Cristo ensina que já não eram mais suficientes, porque Cristo veio substituir todas elas, onde que as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o apóstolo Paulo fala: não, nós é que somos da circuncisão, porque a circuncisão não é física. Nós que somos consagrados e somos consagrados a Deus, aqueles que adoram o Espírito, em espírito e em verdade, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então não é baseado naquilo que eu sou, não é baseado na minha religiosidade. Ele fala: embora se alguém tivesse condição de se gloriar na carne, eu muito mais. Então aqui nós vimos o primeiro ponto, a primeira aplicação do apóstolo Paulo nessa carta. Ele fala que o que é mais importante para a minha vida, o que é mais importante para a minha vida não é a minha hierarquia religiosa, sabe? Não é a função em si que eu exerço, o meu histórico e o checklist que eu cumpro na minha vida cristã. Ele fala que se alguém tivesse razão para se gloriar nessas coisas, ele muito mais. E ele declara isso, ele então enumera e ele expõe o seu currículo aqui, né? Olhando que ele era pertencente ao povo de Israel, ele era da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu na sua essência, na sua cultura, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Quanto à lei, ele foi fariseu, separado, irrepreensível. Fui até perseguidor de igreja quanto ao meu zelo. No capítulo 3, versículo 5. Sabe, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então, se alguém tem motivos para se gloriar na carne, muito mais eu. E ele continuou dizendo: mas o que é mais importante e o que é hoje essencial para a vida dele? Tá? Porque até o momento isso daí tudo não parecia essencial durante muito momento da sua história. Mas agora, com a entrada de Cristo na sua vida, ele percebe que isso já não é mais essencial. E ele diz: para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele olha para o conhecimento de Cristo Jesus, entender que Cristo foi o Jesus que viveu na terra, e ele fala, eu conhecer isso é grandioso demais. É uma suprema grandeza ter esse conhecimento. Então isso para mim hoje tem valor. Então eu considero tudo aquilo como perda, aquilo que para mim era lucro. Então ele está tirando as barreiras. Tudo aquilo era uma barreira para que as pessoas achassem, olhassem para ele e dissessem, olha, ele é um homem diferente. Ele é um homem que foi fariseu. Fala, não, isso tudo aí, ele tira a glória de Cristo, eu quero a glória de Cristo. Então ele fala, olha, o que mais importa é conhecer a glória, então, a grandeza do conhecimento de Jesus, por quem eu perdi todas as coisas. Testemunho diferente das igrejas de hoje, né? As igrejas falam, eu vim para Jesus, ganhei isso, eu vim para Jesus, ganhei aquilo outro. O apóstolo Paulo lhe diz, eu vim para Jesus, eu perdi todas essas coisas, eu perdi prestígio, eu perdi o meu reconhecimento. Eu perdi todas essas coisas, porque eu considero todas essas coisas hoje como esterco. Porque para mim o mais importante é poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Sabe, tendo a minha própria justiça, do que ter a minha própria justiça que procede da lei. Mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Uma justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Aqui o apóstolo Paulo ele repete de uma forma bem clara para a gente o que é importante para ele é conhecer Jesus. O que é importante para ele é conhecer a Cristo. A grandeza do conhecimento de Deus, de Jesus, é o mais importante para ele. Eu quero, então, para mim, então ele diz, eu me glorio em Cristo. Eu considero todas as coisas como perda por causa de Cristo. A grandeza do conhecimento de Cristo. Sabe, eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo, ser encontrado nele. Sabe, a justiça que vale a pena para mim hoje é mediante a fé em Cristo. Quero conhecer a Cristo, experimentar a sua ressurreição. Então ele resume toda a sua mensagem dizendo que o mais importante hoje é esse encontro e esse conhecimento de Cristo. O que é mais importante para você? Prestígio? O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? Ser reconhecido? Sabe, todas essas coisas nos ofuscam a glória de Deus. Ele fala, não quero nada disso que ofusque a glória de Deus na minha vida. Eu não quero nada disso para mim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero participar da salvação em Cristo, da sua ressurreição. E isso é maravilhoso, essa declaração de paixão, de amor pelo Senhor Jesus. Então que isso fique no meu coração e no seu coração. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem do apóstolo Paulo aos Filipenses. Agora nós vamos partir para o segundo ponto. Então no segundo ponto, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala sobre um prosseguir para o alvo. Ou seja, ele conheceu a Cristo, ele tem essa experiência de se relacionar com o Senhor Jesus pela fé, por uma justiça que provém de Cristo. E dentro desse seu crescimento, pela sua ansiedade de experimentar do Senhor Jesus, ele continua o seu argumento a partir do capítulo 3, versículo 12, dizendo que não que ele já tenha obtido o aperfeiçoamento, não, absolutamente não. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso que eu fui alcançado pelo Senhor Jesus. Ou seja, eu não sou perfeito,
eu não alcancei a perfeição ainda, eu tenho essa minha posição de fé, para mim o importante é conhecer o Senhor Jesus. Eu considerei todos os meus atributos como algo que eu também não deveria me apegar, à semelhança de Cristo. Olha para o meu exemplo, ele diz. Eu olhei para Jesus e segui o exemplo de Jesus, então tudo aquilo que eu considerava como prestígio, o apóstolo Paulo estava falando, eu já não considero mais como lucro, porque para mim o mais importante é ter o Senhor Jesus na minha vida, conhecê-lo e ser achado nele. Mesmo eu tendo essa posição, ele diz, mesmo eu tendo essa fé, eu compreendo que eu não fui aperfeiçoado ainda. Mas uma coisa eu faço, ele diz, eu vivo buscando essa perfeição. Porque para isso eu fui alcançado por Jesus. Eu fui alcançado para ser aperfeiçoado. E isso se chama um processo de santificação. Então ele trabalha, ele persegue este alvo. Irmãos, penso eu mesmo, não penso eu que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me, novamente ele diz, das coisas que ficaram para trás, e avanço para aqueles que estão adiante de mim. Ele tem uma vida com propósito, e nesse propósito que ele tem de ser aperfeiçoado pelo Senhor Jesus, de conhecer o Senhor Jesus, de ser encontrado fiel para experimentar da ressurreição à semelhança de Cristo. Então ele persegue esse alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Sabe, não ficar olhando, olha, eu tinha prestígio, olha, eu era reconhecido dentro da comunidade judaica, eu era um cidadão romano, sabe, meu prestígio através da minha linhagem ali de Benjamim, nada disso hoje tem valor. Eu olho para frente porque tudo isso para mim já não mais importa. O que importa é alcançar o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu tenho um chamado que me desperta a prosseguir, a sempre ir em frente. Meu irmão, Deus tem um chamado para você. Meu irmão, nós não podemos retroceder. Sabe, não olhar para trás, olhar tudo aquilo que a gente considerava que era precioso, mas ofuscava a glória de Cristo. O mais importante do cristianismo é Cristo. Não aquilo que Ele pode nos dar, não as suas mãos, mas a sua face. Sabe, é ser encontrado nele, ser conhecido por Ele. Ele olhar para mim e se alegrar com os meus dias. Sabe, afim, então eu corro, ele diz, para esse alvo, eu quero ganhar o prêmio do chamado chamado celestial, chegar diante do Senhor Jesus, porque ele me chamou, então esse chamado celestial é chegar diante dele, cumprindo o meu ministério. Todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma, ou seja, que nós não somos perfeitos. Ele está falando para um grupo que começa a corrigir os outros, dizendo que eles deveriam se circuncidar porque esse é o correto. Judaizantes ali que tinham os seus princípios morais, mas que não se importavam com esse relacionamento verdadeiro com Cristo e tendo Cristo como suficiente. Então ele diz, não é isso. Ao contrário, nós que alcançamos a maturidade, devemos pensar dessa forma, que nós não somos perfeitos, mas nós devemos prosseguir para esse alvo, alcançar esse alvo, alcançar o chamado celestial em Cristo Jesus, alcançar esse prêmio. Se algum de vocês pensam diferente, eu creio que Deus vos esclarecerá. Ou seja, Deus vai trabalhar no coração de vocês para te dar essa maturidade, ter uma unidade de pensamento. E novamente ele bate nessa igreja que sofria com unidade, que sofria com o mesmo modo de pensar e que não se entendia muitas vezes. Uma igreja ativa, uma igreja missionária, mas que tinha problemas internos dentro da comunhão. Muitas vezes porque todo mundo queria fazer e se julgava melhor do que o outro.
E é isso que ele está falando aqui, olha, eu não me considero que eu já alcancei. E todos vocês que têm maturidade devem pensar da mesma forma, né? E se alguém pensa diferente, vocês precisam, eu espero que Cristo esclareça para vocês. Então, somente vivamos de acordo com o que já fomos alcançados. Então, nós temos um padrão, aquilo que nós já adquirimos diante de Deus, e esse padrão de vida que nós devemos ter, somos nós mesmos baseados naquilo que nós já alcançamos. Diante dos 4 exemplos que ele deu, Cristo, ele, Timóteo e Epafrodito, ele diz, olha, você tem uma peculiaridade na sua vida, você tem uma identidade, você tem esses homens como exemplo de fé, mas não se padronize pelos outros, mas viva baseado naquilo que você já alcançou. Pois como eu já disse repetidas vezes, e agora eu estou dizendo com lágrimas, Paulo estava chorando ali na prisão em Roma, dizendo que existem muitos que acabam vivendo como inimigo da cruz, que não entendem e não vivem baseado na unidade. E ele diz que o destino deles é a perdição, porque na verdade o Deus dele é o próprio estômago dele, capítulo 3, versículo 19. Eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. E ele está falando para a igreja. Ele está falando para a gente infiltrada dentro da igreja de Filipos que ele estava tanto elogiando. Para essa igreja missionária, para essa igreja que o auxiliou no momento de dificuldade. Né? Que dentro daquela igreja haviam perdidos. Que o Deus deles era o próprio estômago deles. Né? E que ele tinha orgulho daquilo que era vergonhoso. E que só pensava em coisas terrenas. Uma igreja muitas vezes mundana. Gente que se dizia que era cristã, mas vivia como se não fosse. Parece que muitas vezes a gente olha para o nosso contexto eclesiástico moderno, a gente não está muito diferente disso. Né? Ele fala, mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, eu não sou cidadão daqui, então eu não posso viver com a cabeça daqui, eu tenho que viver com a cabeça dos céus, com a cabeça onde Cristo está. É isso que eu tenho que pensar, minha cabeça tem que ser lá, então eu não vivo como um cidadão daqui, eu vivo como um cidadão dos céus. Né, onde com base nesse meu pensamento elevado eu espero ansiosamente a manifestação e a revelação do Senhor Jesus, que Ele volte, que Ele venha me buscar. Né? Então nós temos uma ansiedade, uma esperança por essa manifestação de Cristo. E pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Então ele anseia pela essa manifestação de Cristo, ele anseia ansiosamente pelo Salvador, esse Salvador que não simplesmente virá para salvar, mas ele também tem o domínio sobre todas as coisas. Então esse Cristo que virá com domínio total, esse Cristo que virá com domínio real e que transformará então esses nossos corpos humilhados, que muitas vezes sofremos. E ele está olhando para a sua experiência ali na prisão, dizendo isso. Ele vai transformar os nossos corpos humilhados, transformados semelhante ao dele, um corpo glorioso. Olha que rica esperança de mudança de status e de transformação. Ele acredita então que Cristo, esse Cristo que tem o poder para salvar, né? Ele tem poder também e o domínio para transformar então esses nossos corpos humilhados, que foi humilhado porque muitas vezes nos submetemos aos outros. Esse corpo que foi humilhado porque nós nos colocamos debaixo da soberania de Deus e não pensamos só no que é nosso, mas também naquilo que é do outro, que não nos colocamos superiores a ninguém. Então o apóstolo Paulo, dentro desse capítulo 3, ele traz esse apanhado dizendo que conhecer a Cristo é o mais importante, inigualável, é maravilhoso.
conhecer o poder da sua salvação, ganhar a Cristo, ser encontrado nele, sabe? Considerar todas as coisas por causa de Cristo. Então, Cristo está norteando e não sai da sua mente. Cristo parece que é o ar que Paulo respira. E mesmo Cristo sendo tão ativo e tão presente no seu pensamento, Cristo estando no seu coração, ele só fala de Cristo. Quando Cristo for primeiro no seu coração, ele estará nos seus lábios. Lembre disso. Quando Cristo for o primeiro no seu coração, ele estará nos seus lábios, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando Cristo for primeiro em nosso coração, ele estará nos nossos lábios. O apóstolo Paulo tinha Cristo no coração e Cristo estava em seus lábios como consequência dessa habitação de Cristo no seu coração. Apesar dele pensar desse jeito, ele diz, eu não sou perfeito ainda, mas eu estou prosseguindo para o alvo. Eu quero desenvolver o chamado de Cristo na minha vida. Eu quero viver em unidade com os meus irmãos. Eu não considero que eu sou melhor do que ninguém, mas uma coisa eu faço, então, desse momento de prosseguir. Eu choro quando eu olho para aqueles que são inimigos da cruz. Eu choro quando eu vejo essas pessoas que, na verdade, só pensam em si, porque o Deus dele é o seu estômago. Eu choro. Mas eu sei e eu tenho uma expectativa, porque eu sou um cidadão dos céus, que o Senhor Jesus ele virá. E eu espero ansiosamente por isso. Então ele vai transformar esse meu corpo, ele vai mudar a minha vida. Ele está falando, eu anseio pela glorificação. Eu prossigo para o alvo, eu estou me santificando, com uma esperança que Cristo vai voltar e eu vou experimentar da glorificação, o chamado celestial, a ressurreição dos mortos. Então que essa mensagem fique no seu coração, esses dois pontos. Conhecer Cristo é infinitamente superior a todas as coisas e que nós devemos prosseguir para o alvo, prosseguir caminhando para o chamado para o qual Ele nos fez. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma experiência viva com o Senhor Jesus. Amém?